Olá, olá. Funções inorgânicas. Capítulo 12, 13, 14. Página 128 a 149. Convenhamos, o livro de vocês só traz exemplos de cada função orgânica, tá? Então, eu vou complementar com alguns detalhes. Então, além de vocês aprenderem a identificar as funções inorgânicas, vocês vão ter mais acesso no cotidiano dessas substâncias, tá? Pode-se dizer assim, em várias utilidades. Então, o que são funções inorgânicas? Funções inorgânicas são todas as substâncias com propriedades químicas iguais. Eu vou botar iguais porque semelhante vai ficar mais espaçoso aqui. Iguais. Exemplo: todas essas funções inorgânicas estão encontradas em nosso meio. Todas elas apresentam uma coisa importante, que é a condução de corrente elétrica quando em meio aquoso, ou seja, quando elas estão diluídas em uma solução aquosa com a água, ou seja, com a água, solução aquosa, elas conduzem corrente elétrica. Quando foi que isso foi perceptível? Arrhenius. A teoria de Arrhenius fez várias análises relacionadas à produção de energia, ou seja, a transmissão de uma energia, de uma corrente elétrica, por meio de soluções chamadas de eletrolíticas. Então, quando você diz que uma solução é eletrolítica, porque ela conduz eletricidade. Ela pode ser de dois tipos, dissociar ou se ionizar. Dissociar é quando se separam. Ionizar, formar novas substâncias. Então, dissociar, quebras, separações. Ionizar é quando existe a formação de novas substâncias, ok? Pois bem, vamos lá. Então, onde é que a gente encontra essas funções inorgânicas? Ácido, base, sais e óxidos. Então, as funções inorgânicas, vamos começar pelos ácidos. Quando é que eu tenho substâncias ácidas? Quando elas apresentam um aspecto azedo, tá? E apresentam também condução de corrente elétrica. Outro detalhe é quando elas sofrem ionização, ou seja, elas liberam uma coisa chamada H+. Como assim? Então, toda vez que vocês olharem para uma substância e ela tiver um hidrogênio no início, com exceção da água, por exemplo, H2S, isso é um ácido. H3PO4, isso é um ácido. Por quê? Porque tem um hidrogênio, ó, no início. Esse hidrogênio é justamente ele que se ioniza, tá? Sofre ionizações, liberando esse H+. Vocês vão ter uma maior compreensão disso referenciando a balanceamentos, as reações, que é um próximo assunto nosso. Então, os hidrogênios, ele que dão esse aspecto, tá, de ionização. Consequentemente, tá, o azedo. Então, exemplos de ácido: limão, frutas cítricas no geral, laranja, tangerina, são vários. Mas também a gente tem, por exemplo, leite, é um ácido. Ah, mas o leite, sim, leite, café, Coca-Cola, dentre outros exemplos. Então, quais são as propriedades dos ácidos? Eles liberam, né? Vou colocar aqui ioniza, não vou falar sobre ionizam, pronto, fica mais fácil. E conduz corrente. Corrente elétrica, não esqueçam disso, tá? Corrente elétrica, ok? Classificação. Os ácidos, eles são classificados, vamos colocar aqui elétrica, que é melhor. Eles são classificados de acordo com a quantidade de hidrogênio. Como assim? A gente já viu que ácido é toda substância que tem um hidrogênio no início, com exceção da água. Vou mostrar para vocês que tipo de função inorgânica a água é. Não é um ácido, ok? Então, os ácidos, eles podem ter ou não um oxigênio no final. Ó, sem oxigênio no final,
com oxigênio. Onde é que a gente vai conseguir identificar isso? Aqui, ó. Presença do oxigênio. Mas vamos para cá, quantidade de hidrogênio. Então, olha só. Quando é que eu tenho um monoácido? Mono significa um hidrogênio. Então, ó, HCN. Quantos hidrogênios tem aí? Só um. Diácido. De dois, então, ó, H2S. Significa dizer que não existe HCNO? Tem, tanto tem sem hidrogênio ou sem oxigênio com oxigênio, tá ok? Triácido, quando apresenta 3 hidrogênios, ó, H3PO4. Tetrácido, tetra, ó, vem de 4. Vou botar aqui, SO3, vamos supor. Meio exagerado, tá? Eu sei. Eu quero que vocês entendam só a quantidade aqui. Então, quantidade de hidrogênio: 1 hidrogênio mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, independente dos outros elementos químicos. Então, o que equivale, que importa, é a quantidade dos hidrogênios. Quantidade de elementos. Opa, então, existem os elementos binários, ternários e quaternário. Essa classificação serve para todas as funções. Então, binário, ó, 2 elementos, H2S, só são 2. São 3 átomos, mais 2 elementos. Ternário, HCN, 3 elementos. H3PO4, 3 elementos. Hidrogênio, fósforo e oxigênio. Tá? Quaternário, vamos supor aqui, HCNO. Quaternário, 4 elementos, independente da quantidade, tá ok? Vamos supor, se eu botar um 4 aqui, um 3 aqui, independente de quantidade dos átomos, eu quero saber dos elementos, 1, 2, 3, 4, quaternário, ok? Essa classificação serve para todas as funções. Presença de oxigênio. Então, como a gente já viu, existem elementos que têm, tá, o oxigênio e outros que não têm. Vou fazer assim porque assim fica mais fácil de vocês identificarem. Então, vocês estão vendo que aqui não tem e aqui tem. Então, ele é chamado de hidrácidos, os que não têm oxigênio. E os que têm, chamado de oxiácidos, ok? Hidrácidos e oxiácidos. Por isso, existe uma nomenclatura. O que é isso aí? Nomenclatura. É um nome, gente. Então, por exemplo, HCl, ácido clorídrico. Tá? Então, olha só o nome dele. HCl. Tá? Sempre a gente vai começar com a palavra ácido. Nome do elemento: cloro. Aí você tira a vogal temática, que é o O, e acrescenta hídrico. Isso aqui é um sufixo. Você sempre vai usar esse sufixo quando eles forem hidrácidos. Quando é que eles são hidrácidos? Quando eles não têm o oxigênio. É bem simples. Eu não vou cobrar esse aqui a fio de vocês, eu estou mostrando para vocês saberem diferenciar. Já o oxiácido, quando é que eu tenho um oxiácido? Eu tenho, por exemplo, H3PO4. Sempre começa com a palavra ácido. O nome do elemento do meio é quem? É o fósforo. Ó. A última vogal retira e acrescenta oso ou íco. O oso é quando eu só tenho um oxigênio ou 2. E o íco, quando eu tiver de 3 oxigênios em diante. Então, quantos oxigênios eu tenho aqui? 4. Então, aqui vai ficar ácido fosfórico. Ok? Viu como é simples? H2, vamos supor, SnO2, tá? Ácido. O nome dele é especial, é o ciano. Então, ciano
tira a última vogal, sempre a última vogal, e aí você olha para cá, ó, tem 2 oxigênios, então quando for 1 ou 2, você acrescenta oso. Então, ácido cianoso, ok? Então, essa parte aqui não tem no livro de vocês, é uma partezinha para complementar, tá? Então, voltando aqui. Hidrácidos, porque não tem oxigênio, oxiácido, porque tem. Quando a gente vai escrever os nomes deles, a gente tem que ter cuidado, porque a gente sempre começa com a palavra ácido. O nome do elemento, só que a gente tira a vogal temática, ou seja, a última vogal, e acrescenta esse sufixo quando eles forem hidrácidos, quando eles não tiverem oxigênio. Quando eles têm oxigênio, se for 1 ou 2 oxigênio, o sufixo vai ser oso. Quando for 3 em diante, vai ser ico. Então, ácido, o nome do elemento é o fósforo, tira a última vogal e acrescenta ico. Por quê? Porque que tem 4. O ciano, porque ficou cianoso, porque ele tem 2 oxigênios. Ok? Só é um complemento, gente, só para vocês poderem entender os nomes. Sendo assim, a gente agora vai para os exemplos em si, ou seja, opa, deixa eu cair aqui, ó. As folhas. Então, vamos lá para os nossos exemplos. Então, no livro de vocês, tá bem detalhado, tá? Então, mas mesmo assim, eu vou falando aqui para vocês, para a gente poder ter um pouco mais de noção. Olha só quem é o primeiro aí. Vamos escrever o nome dele. O nome dele é ácido. O nome do elemento é o cloro. Tira a última vogal. A gente vê que ele não é um oxiácido, é um hidrácido, então fica hídrico. Então, ácido clorídrico, a gente encontra ele, gente. Vou botar aqui estômago. Também conhecido como ácido muriático. Muriático, para limpezas. Então, o ácido clorídrico é encontrado no nosso estômago. Cada pessoa tem um nível diferenciado de acidez, tá? Uns conseguem comer determinadas coisas em horários e outros podem passar mal. Ou, por exemplo, um crocodilo, ele amolece uma barra de ferro no estômago dele. Por quê? Por causa da acidez, é muito forte, tá? E ácido muriático é o exemplo de limpeza, tá? Muito utilizado para limpezas. Olha só o outro. Aqui era um hidrácido, agora aqui é um oxiácido, tá? O nome dele é ácido, é um nome especial, tá? Sulfu, então fica sulfu, aí ó, ico. Por que ico? Por causa do 4. Sulfúrico, ácido sulfúrico, onde é que a gente encontra ele? Baterias de automóveis, motos, tá? Fertilizantes, muito utilizado também como fertilizantes. O ácido sulfúrico, ele é extremamente forte. Então, existe uma coisa chamada alfa, tá? Grau de ionização, que determina a porcentagem. Se eu tiver uma concentração de ácido sulfúrico 100%, gente, colocar uma gotinha em cima de um carro, ele atravessa o carro, atravessa o estofado dos bancos, atravessa até e parar no solo. Então, depende muito da porcentagem. Então, baterias é muito perigoso. Quem manuseia baterias precisa ter cuidado. Por quê? Por causa da porcentagem de acidez do líquido que está lá. Tem uns líquidozinhos. Então, isso ali pode correr. Você pode até perder, tá? A ponta do dedo. Um hidrácido, né? Não tem oxigênio. Um ácido, o nome dele é o flúor. Como ele não tem vogal temática, você só acrescenta o sufixo, que é o hídrico. Ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico, ele está presente onde? No manuseio, vou só fazer isso para ficar... No manuseio de vidros.
vidros são marcados, se você perceber. Tá? Aquelas letrinhas escritas no vidro é feito com ácido fluorídrico. Também utilizado, lógico, por assaltantes de banco, né? Quando querem derreter o vidro. Ele é extremamente tóxico se cair na pele. Nossa, ele penetra, você não percebe. E vai parar nos vasos sanguíneos, depois de um tempo para no coração. Aí vocês imaginam o estrago. Então isso aqui não é fácil de ser manuseado. Olha só de novo, ácido ciano. O nome dele é o ciano, CN ciano. Então ácido cian, tira a vogal, cianídrico. O ácido cianídrico, ele está presente aonde? Em sementes, sim. Semente de maçã. Você não pode comer semente de maçã. Por quê? Porque tem ácido cianídrico. Faz mal. Dependendo do animal, se engolir, ele pode até morrer. Cianídrico. Outro exemplo está presente nas folhas da mandioca, que o pessoal mandioca faz a história da maniçoba, não é isso? Então, quem manuseia mandioca tem que ter muito cuidado, tem que lavar bem. Por quê? Porque entre aspas, né? Posso usar a palavra venenoso, sim, ele é tóxico. Então, ácido cianídrico está presente nisso, certo? Quem mais que a gente pode falar? H2SO4. Opa, H2S. Tá ficando tudo meio curvado, mas é o jeito. Pra poder separar aqui e fica ruim pra mim poder só logo separar. Pronto. H2S. Vocês viram que aqui ficou sulfu. Nesse caso aqui ele é sulf. Você só usa a palavra sulf. Então fica ácido sulfídrico. Ok? Sulfídrico. O ácido sulfídrico está presente em ovos Goro. Então, ovos Goro tem um cheiro característico, não é isso? Pois é. Mas se um animal, dependendo do tamanho, até uma criança mesmo, se ela ingerir um ovo Goro, ela pode vir a ter uma infecção muito séria intestinal. Muito séria mesmo. Então você tem que evitar ovos Goro, por causa de, principalmente de animais, né? Em casa. Existe pratos afrodisíacos com ovo Goro, onde eles são congelados. Na verdade, eles são enterrados, depois congelados e transformados em guloseimas de determinados países. Tá? O H2S é bem comum para esse tipo de utilização, né? Desde pratos a determinadas outras coisas, venenos e assim vai. Então, HNO3. Quem é o HNO3? É o ácido nítrico, não é isso? Então, o ácido nítrico, ele é utilizado como fertilizante, tá? Ele também é utilizado como explosivo. Tá em explosivos, ok? Outro, bem comum no nosso dia a dia, esse aqui é o ácido acético. O ácido acético é utilizado aonde? Vinagre, gente. Existe uma porcentagem de vinagre lá, segundo o Inmetro, né, que abaixo dessa determinada porcentagem é água, acima ele pode ser providenciar alguns problemas intestinais. Então ele tem que ter um controle adequado de porcentagem. Ele também está presente em vinhos, tá? Dentre outros. Então, na sua destilação, fertilizantes. Então, tem uma ampla utilidade o ácido acético. O outro é o ácido carbônico. Ácido, nome carbono. Só que aí tem um 3, então carbônico. Ácido carbônico. Aonde?
está presente? Aquelas bolinhas dos refrigerantes, tá? E águas gaseificadas, aquelas águas com gás. E agora um detalhe, o ácido, olha só, fosfórico. Gente, fósforo, acrescenta o íon, tem 4, oxigênio. O ácido fosfórico, gente, é utilizado na produção de vidro, fertilizante, tá? E aí um detalhe para vocês. Tem aquele cheiro característico quando as pessoas estão produzindo adubo. Vocês colocam lá os excrementos, fica aguando, colocando em determinado um plástico escuro em cima para produzir o esterco. Pois bem, aquele mesmo ácido ali que causa aquele mau cheiro, e se utilizado fresco nas plantas mata, é utilizado para fazer, olha só, refrigerantes. Não vou dizer qual os tipos de refrigerantes, porém, tá, é isso mesmo. Ah, mas o ácido carbônico, sim, mas o ácido fosfórico também está presente. Então, refrigerante de determinadas marcas possui ácido fosfórico oriundo tá, do mesmo local que se propõem os fertilizantes, ok? Não fiquem traumatizados. Bases. Classificação das bases. Então, primeiro, a gente viu que a presença do hidrogênio, determina os ácidos. Agora as bases. As bases são determinadas pela hidroxila, que é a presença de um elemento qualquer com OH. Então, toda vez que você olhar para uma substância e ver OH no final, é uma base. Exemplo, NaOH, hidróxido de sódio. Então, ele pode estar referente à família 1A, A2A em diante. Toda vez que isso está relacionado, a gente tem vários contextos relacionados às bases com relação a isso. Pois bem, quando elas estão ligadas a elementos da família 1A, elas são solúveis. Quando elas estão ligadas a 2A, são pouco solúveis. E outros elementos que não são da família 2A são praticamente insolúveis. Então, tanto a solubilidade como a força delas está relacionada às famílias das quais elas estão ligadas. Ok? O outro detalhe é que as bases elas sofrem dissociação, tá? E não ionização. Dissociação, ou seja, ocorre uma separação. Certo? Então, a gente viu que existe a classificação. A classificação de uma... Eu vou botar a própria aqui, hidróxido. Que classificação é essa aqui? Eu tenho quantos elementos? Eu tenho 3 elementos. Então, ele é ternário, A mesma história. Tá? Tem uma força, tem uma solubilidade, tem, assim como os ácidos também tem, ok? Existe uma nomenclatura, que é a mesma fornecida lá para os ácidos, só que no caso das bases, a gente usa uma palavra chamada hidróxido no início. Hidróxido, lá são ácidos, aqui é hidróxido, só isso. Aí você bota hidróxido de o nome do elemento que está aqui, quem é? Sódio. Ah, então se eu tivesse isso, FO, pronto. Seria como? Hidróxido de ferro. Como tem um 2 e um aqui, eu ia ter que colocar em números romanos, 2. Ah, se aparecer um 2, tem que colocar. Ok? Então, os hidróxidos são bem fáceis, ou seja, as bases são bem fáceis. As bases, elas são amargas, tá? Um gosto característico amargo. São tóxicas, sim, dependendo do tipo de base, sim, porque o leite magnésio que a gente utiliza para acidez, ele não é tóxico, tá? Mas a soda cáustica é extremamente tóxica. Então, vamos lá para alguns exemplos. Então, a primeira que a gente tem de cara é justamente quem? A soda cáustica, tá? É o hidróxido de sódio, então o nome característico, né? Hidróxido de sódio, também conhecida como soda
cáustica, que é utilizada na limpeza, tá? Mas ela é extremamente corrosiva se ela atingir as mãos. O outro, hidróxido de magnésio. Hidróxido de magnésio. Se não quiser colocar o 2, não tem problema. A hidróxido de magnésio. Quem é esse aí? Tá onde? Antiácido. Vou botar aqui. Antiácido. Quando você tá com problema de acidez, tá? Tá com o estômago ruim, você toma um hidróxido de magnésio. Porque diminui a acidez. Hidróxido de cálcio. Certo? Hidróxido de cálcio. Quem é esse senhor aí? Ele é utilizado na cal, aquela cal grosseira que você utiliza para fazer pinturas, tá? Aquele líquidozinho é hidróxido de cálcio. Também está presente na composição de argamassa, que é uma substância utilizada nas cerâmicas, para fixá-las. Outro, hidróxido de NH4, amônio. É isso aí mesmo. Então, é utilizado como fertilizantes. Tem aqueles produtos também para mudança de... Sim, tá? E isso é utilizado desde a época do Egito Antigo. Tanto como fertilizante, como para promover clareamento dos pelos. Tá? Hidróxido de amônio. De amônio. Pois bem, tá aí, ácidos e bases. Para não ficar muito longo, eu vou falar só sobre os indicadores e vou fazer outro vídeo sobre sais e óxidos, ok? Então, o que são indicadores? Indicadores são substâncias que indicam acidez e basicidade. Como assim? Por meio das cores diferenciadas, existe já um padrão de cor para identificar se é uma substância ácida, neutra ou básica. Como assim? Existe uma escala. Quando ela é 7, significa dizer que a substância é neutra. Acima de 7, base. Abaixo de 7, é ácido. E aí você tem várias referências. Por exemplo, o nosso sangue é praticamente, tá, em torno de ácido, base, mais ou menos isso. Deixa eu lembrar aqui, deixa eu olhar para vocês. O sangue, ele está em torno de, 7,4. Então, 7,4, ele está aqui. Então, ele é maior do que 7, ele é básico. Olha só. Então, você tem acima, você tem o mar, água do mar é básico. Ok? Leite de magnésio, como eu havia falado, é básico. Sabões são básicos. Ácido, como eu já havia falado para vocês, o leite, batata, tomate, tá? Limão, e assim vai aumentando. Então, quanto menor, mais ácido é. Quanto mais próximo de 7, tá? Vai diminuindo a acidez. Ok? Então, são vários. Então, esses indicadores são substâncias encontradas tanto de forma artificial como de forma natural. Um exemplo comum, amora, beterraba, repolho roxo. Todos eles, se a gente extrair o extrato deles, fazer aquele líquidozinho e colocar em determinadas substâncias, você vai perceber a mudança de cor. Geralmente as cores mais claras são básicas, tá? Ou mais escuras são ácidas. Isso vai depender do tipo de indicador, ok? Porque existe fenolftaleína, existe o tonassol, existem vários outros. Alaranjado de metila, que são todos eles, alguns são artificiais e outros são oriundos de, por exemplo, dos líquens do tonassol. Tá? O tonassol é originado dos líquens. E, por exemplo, o
repolho roxo, se você conseguir tirar o líquidozinho, tá? Ele é o quê? Ele é um indicador, tem como você identificar se algo que você está utilizando é ácido ou básico, mas é lógico, você precisa do padrão das cores, certo? Então, o próximo vídeo, sais e óxidos.